algumas coisas aqui, mas nós paramos. Lembra aí, não? Falamos das vestes. Deixa eu ver se vocês lembram. Aonde ficava a pedra Urim e Tumim? Hã? Onde ficavam as duas pedras, Urim e Tumim? No ombro? No ombro? Na onde? No peito. Dentro do peitoral, irmãos. Que era assim, né? Lembra? Que era assim. Aqui o peitoral, lembra? O peitoral, as 12 pedras. Quando Deus falava com eles, através do Urim e Tumim, ele abria esse engate aqui, ó. Esse engate, ele soltava, abria. Aí tinha Urim e Tumim. E aí mostrava qual era a resposta de Deus. Preste atenção que Deus só respondia sim e não. Deus não tinha, filho, vamos ver, talvez. Ou é sim ou é não. E quando Deus falava não, é não. E quando ele falava sim, pode ir que a vitória era certa, né? E nós falamos também a respeito do quintal. Lembra disso? Nós estamos falando da casa. Pega aqui para mim. Da casa, habitação de... Ixi, vocês estão fracos, irmão. O ano já começou já, viu? Nós já estamos em 2022 já. Nós estamos falando da habitação de... Ajuda aí. Não, é igual Pedro. Quer ver? Só vai na terceira. Ó. Nós estamos falando da habitação de... Deus. Viu? É igual Pedro. Só vai na terceira. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Na terceira, aí ele está certo, é na terceira. Né? Nós estamos falando da habitação de Deus. Então, o que nós falamos na última aula que nós tivemos, no último estudo, foi que todos que estão aqui do lado de fora estão na rua. Amém? Todos que estão aqui do lado de fora estão na rua. Mas a partir do momento que entrou na primeira cortina, no primeiro véu para dentro, então ele entrou no quintal da casa de Deus. Lembra disso? Sim. E o que tem num quintal? De qualquer casa, né? Quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você quer fazer no quintal é o quê? Hã? O cara quer pôr lá uma churrasqueirinha, uma churrasqueirazinha, né? Ele quer convidar os amigos, vamos assar um gato ali, vamos assar né? Então ele quer pôr uma churrasqueira. E Deus não é diferente. Deus colocou uma no quintal. Ele até comeu um churrasco no Gênesis, né, mestre? Para queimar a carne. Tem que queimar a carne, tem que ter. Amém? Lembra disso? O altar de... Não. O altar de sacrifício. É importante lembrar isso aqui, ó. Altar de sacrifício. Sacrifício. Por que o altar de sacrifício? Porque tinha um altar de holocausto. O altar de holocausto era do lado de fora do quintal. Do lado de dentro era o altar de... E aí lembra que eu disse que Jesus, quando morreu, primeiro ele derramou o sangue no Getsêmani. Sim ou não? Sim. Dentro de Jerusalém. Então é o altar de sacrifício no Getsêmani. Mas ele morreu aonde? Fora de Jerusalém, no altar de holocausto. Lembra-se disso? Porque o altar de sacrifício, o animal é sacrificado em partes. Em holocausto ele é sacrificado por inteiro. Então, no altar de sacrifício ele só deixa o sangue. Vocês não pegaram, né? Não lembraram. No Getsêmani, ele orava de tal forma que ele suava gotas de sangue. Então, ele só deixou o sangue, Getsêmani. Mas na cruz, ele se entregou por inteiro. Então, o altar de holocausto, tá? Lembra-se disso? O altar de holocausto. Por isso que Deus disse para Abraão, no capítulo 22, Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, e oferece-o a mim em não em sacrifício, em holocausto, tá? E aí,
nesse altar de sacrifício tinha 4 chifres. Amém? Lembra? Estou só recapitulando, não vou ficar entrando em texto não. Não vou ficar entrando em texto não, tá? Acabei de explicar, o altar de sacrifício é parcial. O altar de holocausto é completo. Entrega o animal completo, só vai virar cinzas, né? Não sobra nada, mas o de sacrifício só tira o sangue e algumas partes que é tirada do animal, que vai para o altar. Então aqui tinha 4 chifres, que esses chifres representavam autoridade, lembra? Eu já vou fazer oração para nós entrar, estou só recapitulando, tá, irmãos? Aproveitar que a gente tem um tempinho ali, tá? Então aqui, os 4 chifres, isso aqui, toda vez que alguém aqui de fora cometia um pecado, uma falha, e ele estava jurado de morte, se ele corresse para dentro do quintal e pegasse uma das pontas do chifre, ele ficava ileso até o dia do julgamento, tá? Depois você lê o livro de 1 Reis, se não me falha a memória, capítulo 4 a seguir, ou ali é o 3 até o 5. Leia lá, você vai ver que Adonias tentou usurpar o trono do seu irmão Salomão. E quando ele viu que não ia dar certo, ele percebeu que ia morrer, o texto diz que ele corre e pega em um dos chifres do altar, para não ser morto ali. E depois ainda Joabe, aconteceu a mesma coisa. Joabe percebeu que ia morrer, correu e pegou na ponta do chifre. Então essas 4 pontas do chifre, aqui do altar, representam as 4 pontas da cruz. Que qualquer um que estiver jurado de morte lá fora, que correr e tocar em qualquer uma das pontas da cruz, ele está ileso, está livre. Se ele tocar na ponta de baixo, pegou nos pés, recebe glória e misericórdia. Se ele tocar na ponta direita, pegou na mão, recebe a coroa da vida. Se tocar na mão esquerda, que é a ponta esquerda, ele recebe galardão. Se tocar na parte de cima, recebe a sabedoria do Pai, do Filho, até na cabeça. Bem? Então, só aqui, tá? Passando daqui do quintal, quem é que não tem desejo, irmão, de construir uma casa com um quintal grande, pôr uma churrasqueira e pôr uma piscina? Quem é que não tem desejo aqui, irmão? Vai, não deixa eu sozinho não, que eu já tenho no meu coração. Um dia que Deus me abençoar, que eu tiver condição de comprar uma casa. Irmão, na minha casa não tem piscina, eu coloquei uma banheira, não vou colocar. Hã? O Miquivê, lá no Miquivê. A minha tem caixa d'água. Mas não dá para tomar banho? Deus não é diferente, irmãos. Olha o que Deus fez. Tudo que nós queremos fazer, a gente pensa que é um desejo nosso, mas é porque você foi criado no céu. E no céu já tinha tudo isso. Presta atenção que quando Deus disse para Moisés, Moisés, faça conforme o modelo, correto? Que te foi mostrado. Se foi mostrado, quer dizer que Deus levou Moisés lá, ou Deus trouxe o tabernáculo do céu para cá e falou, Moisés, vê. Ó, ele não deu só a planta. Uma coisa é você ter a planta, tudo bem. Mas Deus disse assim, Moisés, o modelo que te foi mostrado. Então Moisés viu. Amém? Estamos recapitulando aqui. Então nós passamos pela churrasqueira do quintal de Deus, que é conhecido como o átrio ou o pátio exterior. Passamos aqui pela piscina, que é a bacia, que foi feita com os espelhos das mulheres. Isso aqui diz muito respeito aos ministros. Nós vamos falar muito de itinerância hoje. Não revela o nome não, varão. Né? Por que a bacia era feita com o espelho das mulheres? Porque toda vez que o sacerdote tinha que entrar para exercer a função, ele tinha que passar por aqui para ser aprovado pela esposa. Então a bacia era feita com os espelhos. O espelho das mulheres eram bronze, pedaço de bronze, polido. Então quando foi feito aquela bacia, o homem olhava ali naquele reflexo, era distorcido.
Mas aí Deus falou, joga água. Enche de água, porque se encher de água, vai encher do Espírito. E o Espírito revela quem você é por dentro. Só o espelho da mulher vai mostrar a sua imagem distorcida. Mas quando jogar água, que é o Espírito, vai revelar quem você é de verdade por dentro. Então, para exercer lá dentro, eu tinha que passar por aqui. Se não fosse aprovado no espelho da mulher, que é dentro de casa, não adianta eu querer exercer dentro da igreja se eu não fui aprovado dentro de casa pela minha esposa. Dentro de casa eu sou uma coisa, mas dentro da igreja eu sou outra. Dentro de casa, na igreja eu prego o amor, mas dentro de casa eu prego guerra. Então por isso Deus fez questão de mandar fazer a bacia com os espelhos das mulheres. Porque vai lá, Arão, passa lá. Como é que foi a tua vida hoje com a tua mulher em casa? Brigou? Como é que você vai entrar aqui dentro e exercer? Meu Deus! Né? Então, passamos pela bacia. Agora, hoje, nós vamos entrar na sala. Na sala da casa de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então feche os seus olhos aí. Glorioso e soberano Senhor, uma vez mais, te agradecemos por estar na tua presença. Te agradecemos por poder estar na tua casa. Meu Pai, cantamos louvores a ti e adoramos o teu santo nome. Senhor, este é um culto de ensinamento, um culto de doutrina, um culto onde nós aprendemos a tua palavra. Meu Pai, eu peço agora intervenção divina, que o teu Espírito Santo possa tomar controle da pessoa que está ministrando agora, deste ser que não tem nada para oferecer à tua igreja, mas é apenas um instrumento em tuas mãos. Que o teu Espírito possa revelar e nos mostrar tudo aquilo que ainda não foi mostrado quando lemos esse texto. Que o teu Espírito Santo possa fazer parceria comigo e que a tua palavra seja ministrada. Que não venha a ser algo do homem, vai vir a ser algo diretamente do céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo de número 27. Seu versículo de número 23 a seguir. Não é uma pregação, mas se fosse uma pregação, eu daria um tema assim: o pão já está na mesa. Vocês nem pegaram nada, irmãos. O pão já está na mesa. Ou Êxodo capítulo 25, tá? 25, 23. 25, 23. O pão já está na mesa. Ou o pão já está servido. Ó. Pega aí, hein? Pega aí, hein? O pão já está servido. Ô, glória. Eu vou ler aqui na versão, porque eu não sei se ali... Tá, eu vou ler ali. Vou ler ali, que eu não sei se a versão está igual. É que tem uma frase aí, uma palavra, que vai fazer toda a diferença no contexto aí desse texto, amém? Também farás uma mesa de madeira de acácia. Algumas versões está cetim. Quem tem essa versão cetim? Madeira de cetim, tá? É a mesma madeira, tá? O nome com nome diferente, mas é a mesma madeira. É a mesma madeira, tá? A diferença é só o nome, a tradução do nome. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado. E a sua altura de 1 côvado e meio. Pode seguir. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Oh, glória, hein? Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos. Essa é a palavra. Quem tem a versão aí? Da largura de 1 palmo. 1 palmo de uma mão. Ou de uma mão. De uma mão. Então, essa versão aí está errada. Essa versão aí está errada. Nós erramos também.
De vez em quando, tá? Coloca assim, ó, da largura de uma mão. Uma mão, você vai entender por que uma mão, ó. Faz isso aqui. Por que uma mão? Quantos dedos tem nessa mão? Isso vai fazer toda a diferença nesse contexto, tá ok? Quando eu ponho 4 dedos, vai ter um problema aí. Nós teremos um problema aí, tá? Então, da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Continua. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte à moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também fará aos seus pratos, aí você grifa aí, pratos, as suas colheres, faz um parênteses assim, ó, nos pratos, colheres, cobertas, tigelas, tá? Nas tigelas, e suas tigelas, com que hão de se oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação, ou da proposição, ou da presença, perante a minha face perpetuamente. Só até ali. Que aí depois nós vamos ler o tabernáculo. Sei que você deve estar falando assim, não entendi nada desse negócio aí, da mesa. Então, primeiro, vem comigo. A mesa ela vai ter uma coroa e vai ter uma borda. Ok? Ela vai ter uma coroa e vai ter uma borda. Nessa borda, ela vai ter a distância, né? A medida de um palmo, de uma mão. Então, quantos dedos nós temos nas mãos? Depois, Deus vai falar para fazer os utensílios. Aí vai estar lá as colheres, é isso? Colheres, as cobertas, tigelas e pratos, certo? São 4. Só que na mão eu tenho 5 dedos, correto? Então está faltando aí um... Não, argola. As argolas. Correto? Você vai entender, você vai chegar lá. Então, você vai chegar lá. Vocês chegarão lá. Sem pressa. O ano acabou de começar. Deixa eu soltar isso aqui. Rapaz, isso aqui prendeu mesmo, hein? Aí. O ano acabou de começar, irmãos. Então, não tenha pressa. Esse aí é pregador mesmo. Ó. O tabernáculo, ok? Vou fazer pequenininho aqui. O altar de sacrifício. A bacia, tá? Desenha que eu dou glória. Aleluia. Eu também dou glória, varão. Glória a Deus, aleluia. Ó. Aqui é a entrada. Quando entramos para a sala, a primeira coisa que vai ser encontrada na sala é uma mesa. Nós vamos ter aqui a divisória, o altar de incenso e o castiçal ou candelabro. Amém? Toda casa, ela tem uma sala. Por mais que você fale, a minha casa só tem um cômodo, a gente dá um jeito de pôr uma cortina lá e dividir um quarto e uma sala, que é sala-cozinha, na verdade, né? Qualquer casa, irmãos. Dificilmente você vai encontrar uma casa que não tem uma sala para recepcionar, receber alguém. E quando nós falamos da casa de Deus, nós estamos fazendo o caminho inverso, tá? Preste atenção, nós estamos fazendo o caminho inverso. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Deus manda Moisés construir a partir daqui, da arca da aliança, tá? Da arca da aliança. Porém,
Eu já expliquei isso. O caminho que Deus está mostrando para Moisés construir é o caminho que Jesus fará, né? Ou faria para alcançar o homem que estava perdido. Perdido. Lembra aqui? O homem que estava perdido. Os homens aqui, né? Os homens e mulheres aqui que estavam perdidas. Para alcançá-las, Jesus teve que fazer um caminho inverso. Jesus teve que sair do seu santíssimo lugar, passar pela cozinha, passar pelo quintal, né? Vai passando pelo quintal, para chegar até do lado de fora, para convidar quem estava do lado de fora, voltar, entrar, passar pela churrasqueira, passar pela piscina. Eu estou falando a linguagem, tá? Estou falando a nossa linguagem aqui, não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito o altar de sacrifício, a bacia, né? Que representa o batismo, aqui representa o dia que você levantou a mão, aceitou a Jesus Cristo como Salvador, você sacrificou, você matou a carne, o Espírito Santo veio morar em você, aí você vai passar pelo batismo, vai entrar na sala de Deus, para ter a comunhão. Para ter a comunhão. E a comunhão, onde que nós temos a comunhão? Na mesa. Onde que nós temos a comunhão? Onde é que se tem comunhão, irmãos? Eu sei que na sua casa hoje, eu sei que na sua casa hoje não tem mais mesa. A mesa perdeu lugar nas casas. Porque hoje se come de frente da TV, no sofá. Ah, não vai deixar eu sozinho nessa não, irmão. Viu? Não deixa sozinho nessa não, né? É em frente ao computador, com o videogame, na Netflix. Eu estou comendo aqui, estou assistindo. E a mesa da comunhão já não existe mais na casa, até de crentes. Crentes ortodoxos, nem tem mais. Viu? Ah, viu o silêncio? Ah, tá. Estão refletindo assim. Ixi, como é que ele sabe? Ele nunca foi na minha casa, como é que ele sabe que lá não tem mesa? A mesa hoje está sendo usada para colocar compras, para colocar objeto, vaso. Mas a mesa é o lugar de comunhão. Preste atenção nisso aqui. Vai doer um pouquinho, mas é só um pouquinho. A mesa é lugar de comunhão, não é lugar de intimidade. Viu? Deus mandou fazer uma casa toda certinha. Tem um quintal. Lembra das crianças? Quando a gente é criança, que está fazendo um churrasco na casa de um amigo, a criança não quer nem saber de churrasqueira. A criança quer ficar onde? Na piscina, correndo um atrás do outro, brincando. Por isso, lembra que eu falei na aula passada, que Paulo diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, comia como criança, mas agora eu não sou mais criança, então não posso agir como criança. Aí lá em Efésios ele vai falar que nós temos que alcançar a estatura de um varão perfeito. Que ele está dizendo, quando você alcançar a estatura de um varão perfeito, você vai sair do quintal e vai passar para a sala, da sala você vai passar para o quarto para ter intimidade. Mas enquanto você é criança, quer ficar só no quintal. Por isso que tem muito crente que só fica no quintal. Só no quintal. Muito crente quer ficar só no quintal. E no quintal é assim, as crianças brincam, aí um tá com uma pedra no outro, pá! Não falo mais que isso daí. Mas daqui a pouco volta, tá brincando com ele de novo, mas ainda é criança. Ô mestre, mas Jesus não falou que quem não tiver o coração igual de criança não entra no céu, mestre? Aonde está escrito isso aí? Tá lá, mestre. Desse jeito aí está escrito? Desse jeito está escrito? Só na sua Bíblia, na minha Bíblia não está escrito isso não. Fica comprando essas Bíblias na Conde aí. Fica comprando. Então preste atenção aqui, ó. Deus construiu uma casa porque o plano de Deus sempre foi ter comunhão e intimidade com o homem. Sempre foi. O projeto de Deus sempre foi ter intimidade com o homem. Só que quando o homem
caiu, o homem foi se afastando de Deus. Então cabe agora Deus buscar esse homem de volta. É por isso que eu falei na última aula, que nós falamos erroneamente, eu vou buscar a Deus. A gente não tem condições de nós mesmos de buscar a Deus. Quem nos buscou foi Ele. Ele nos buscou. Por isso que Jesus disse assim, o filho não veio senão buscar aquele que estava. Então quem veio buscar? Não foi o homem que buscou a Deus. Deus mandou o seu filho sair. Olha que coisa linda, irmãos. Lembra o Abraão? Ele não levou o Isaac para sacrificar? Não levou? O Isaac, quando ele está no altar de holocausto, é por isso que Isaac teve queimaduras. Porque o altar de holocausto, o fogo tem que ser aceso primeiro. Depois colocado o sacrifício lá, o animal lá. O altar de sacrifício não, o animal é colocado, depois o fogo é aceso. Diferente, tá? O Isaac, quando o Abraão ia imolar Isaac, Deus disse, não faça mal ao menino. Agora sei que me amas. Até aí tudo bem, correto? Quando Abraão vira, ele vai ver um cordeiro com um chifre enroscado num arbusto, numa sassa. Correto? Sim. Vai. Aí, preste atenção. Ali era Deus mostrando a Abraão, você pegou o seu filho e tirou da sua casa e trouxe para sacrificar. Quando Deus apareceu para Moisés, ele apareceu na onde? Então a sarça representa o pai. O cordeiro está preso pelo chifre. O chifre é a autoridade. Então o pai está segurando o filho pelo chifre e falando, agora eu estou dando o meu filho. Agora eu estou dando, você deu o seu. Agora eu estou dando o meu. E eu estou pegando aqui, com autoridade, é pelo chifre. Olha só, Deus está pegando o filho aqui no lugar santíssimo. Filho, vai lá buscar. Buscar quem? Vai lá buscar o Chesco. Mas onde é que ele está? Ele está lá do lado de fora. Ele está na sala? Não. Está no quintal? Não. Onde que ele está? Do lado de fora da casa. Mas a caminhada é longa. Eu vou ter que passar por tudo isso aí. Preste atenção que Jesus saiu do lugar santíssimo. Ele vai passar pela sala. Ele vai passar pela bacia primeiro. Meu Deus. Jesus morreu primeiro para depois ser batizado? Não. Primeiro ele foi? Então ele passou na bacia primeiro. João Batista entendeu tudo, hein, mestre? Que isso, hein? O problema do João Batista é que ele não completou a sua missão, né? Ele não completou a missão. Não por isso, né? É porque qual era a missão de João Batista? Vamos aí, irmão. Eu sei que vocês sabem. Isso, bem bonito. Qual era a missão de João Batista? Ele preparou o caminho? Não. Não preparou o caminho. Aí, tá falando? Jesus disse assim, eu sou o... Então ele tinha que preparar quem? Nós pregamos, ele vai abrir caminho. Não. Quem era o caminho? Ele tinha que preparar E até onde ia a missão dele? A missão dele ia até a entrada triunfal em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou montado no jumentinho, com a jumenta sozinha, vazia. Por quê? Era o João que tinha que estar lá abrindo o caminho para Jesus entrar. Mas ele acabou o seu propósito antes, porque quis sair do lugar onde Deus colocou ele para ficar. Saiu, era para ele estar no deserto, preparando o caminho. Quem era o caminho? Jesus. E sair do deserto para o palácio, mestre, aí perdeu a cabeça? Quis ser itinerante. Deus deu uma congregação para ele pregar, uma congregação no deserto. Mas ele quis pregar no palácio.
Ah, porque... Ó, irmão, eu não... Eu não vou falar isso. Ó, ainda bem que está gravado, eu não vou postar essa parte na internet, irmãos. Ó, porque eu sei que eu vou ser atacado de todos os lados. É que assim, ó, teve um jovem, não vou citar nome. Pastor, ó, começou o ano, eu estou com as agendas abertas aí, se quiser me convidar. Não. Pastor, começou o ano, eu estou com as agendas abertas. Se você quiser me convidar para ir ministrar aí. Aí eu falei, irmão, por que você está com a agenda aberta? Não tem trabalho na tua igreja? Irmão, quando um pregador, um crente, qualquer um, postar na internet, agendas abertas 2022, é porque ele é desocupado. Como assim, mestre? Porque se eu tenho trabalho na minha igreja, então eu não estou com a agenda aberta. Ou, de duas uma, ou ele não tem igreja, ou ele é desigrejado, ou ele tem ministério, mas não trabalha no seu ministério. Aí está com a agenda aberta. Eu sei que isso aqui na internet, irmão, vai chover de itinerante me questionando, mas a partir do momento que eu falo que eu estou desocupado, então é porque eu não faço nada. Aí dá uma olhada. Deus não chama desocupados. Deus não chama agenda aberta. Não, irmão, não estou com a agenda aberta. Eu estou congregando. Se você me convidar, eu vou conversar com o meu pastor. E se ele me liberar, eu estarei aí ministrando. 2022 estou com a agenda aberta. Quer dizer que se ninguém convidar ele para pregar, ele vai ficar vagabundeando o ano inteiro? Não, ou você congregue, tem que ter comunhão, né? Tem que ter comunhão. Se não tiver mesa na casa, não tem comunhão. É itinerante, não tem comunhão. Ele só quer intimidade. Já viu um namoro, irmão? Namoro? O namoro do mundo hoje é assim. Ele já quer para intimidade sem ter a comunhão. É intimidade direto, já vão direto para a intimidade. Mas com Deus não funciona assim não, irmão. Com Deus primeiro, vai passar pelo quintal, vai se queimar um pouquinho na churrasqueira. Queimou na churrasqueira, corre para a água e põe... Vai passar na bacia, vai se lavar, ficar lavadinho. Aí vai entrar na sala, quando entrou na sala, senta na mesa aí. Senta na mesa. Mas vamos voltar aqui, desse negócio para lá, vamos voltar aqui. Deus fez um caminho inverso, nós estamos fazendo o caminho contrário, amém? Sim. Nós não começamos o estudo a partir da Arca da Aliança, nós começamos o estudo a partir das tendas, das pessoas, do lado de fora, das tribos, Moisés, Arão, seus filhos. Aí nós passamos para dentro, que é o quintal, e agora nós estamos na sala. Nós estamos encurtando. Por quê? Porque não dá para estender muito esse estudo. Senão nós ficaríamos o ano de 2022 inteiro aqui. Porque só na mesa aqui, irmãos, nós temos umas 5 aulas. Tá? Então, eu ainda quero falar do candelabro e do altar de incenso, que está dentro da sala. Tá? Então, preste atenção. Nós lemos o texto, e o texto diz que essa mesa, ela tinha uma coroa em volta, amém? Cadê a outra caneta preta? Ela tinha uma coroa em volta. Deixa eu fazer essa mesa aqui um pouco maior, tá? Para você ver, ela tinha uma bordadura. E ela tinha uma coroa, né? Em volta. Olha só, que coisa linda. A coroa, alguém pode anotar para mim aí? Abrir para mim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ó, 1 Pedro 2, do 9 e o 10. Amém? A coroa, por que a mesa tinha uma coroa?
Quer dizer que nessa mesa só podia sentar, ó, o pão. Só poderia comer o pão da mesa o sacerdote. Mas a mesa tinha uma coroa, então quer dizer que quem usa coroa? Então só quem poderia chegar aqui também era rei. Por isso que Davi comeu os pães da presença. Ele nem sabia, mas ele foi lá pedir os pães. O sacerdote, não pode, porque acabou que deu os pães, Davi comeu os pães. Porque Davi era rei. Então essa mesa estava preparada para quem? Para rei e? Para rei e? Agora leia o texto. Coloca aqui para mim. Primeira carta de Pedro. Alguém achou aí? Lê para mim em voz alta aí. 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Parou. Sacerdócio? Real. Olha. Deus mandou buscar um pobre, miserável, pecador, não valia R$1. Irmão, você sabe quanto a composição química do corpo humano? Tem ideia? No corpo humano tem vários materiais, né? Vou citar alguns aqui, tem zinco, metal, bronze, todos esses materiais. Se juntar todos esses materiais em valores hoje, de mineração, de minério, o homem, sabe quanto que o homem valeria? 0,50 centavos. Meu Deus! 50 cent, mestre! E nós estamos falando de metais, os metais que estão no homem. Agora, olha isso aqui, olha a grandeza de Deus, olha a grandeza. Se o homem valia 0,50 centavos, e Paulo diz assim, que nós fomos comprados por um bom... Como é que alguém vai pagar milhões em 50 centavos? É loucura, não é, irmão? Por isso você tem que dar muito glória a Deus, porque Ele te valorizou. Ele te valorizou quando ninguém te valorizava. Ele te deu um preço, colocou você lá em cima, quando o inimigo dizia que você não valia nada. O inimigo fala, como é? Você vai querer isso aqui não vale nada. Aí, quanto você quer? Mas isso aqui vale 50 centavos. Eu pago o preço de sangue nesses 50 centavos. Oh, aleluia. Aí ele vem buscar um miserável, pecador, viciado, drogado, prostituta, ladrão, assassino, e ele leva, pega do lado de fora, põe para dentro do quintal, dá um alimento aqui, falava, vai matar essa carne aí, passa pela água, dá um banho, coloca dentro da mesa, dentro da sala, na mesa onde só se senta rei e sacerdote. Tá de brincadeira. Coloca onde só se senta rei e sacerdote. Aí eu entro lá e ele diz assim, mas eu não sou rei, mas eu também não sou sacerdote. Aí Deus fala, calma aí, através do sangue agora você é os dois. Através do sangue agora você é os... Olha para o seu irmão aí. Olha para o seu irmão, olha para ele, fala assim, você é rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Olha aí. A mesa, ela tinha, tá, as suas 4 pernas aqui, tá? Estou ruim de geometria, mas é assim. 4 pernas. Na mesa tinha as argolas, onde os varais iam ser passados, ok? Os varais teriam que ser passados para carregar a mesa. Nós lemos também que a mesa, na mesa, ela tinha a sua bordadura, a medida de 1 palmo de mão, 5 dedos, ok?
5 dedos. Ok? Sim ou não? Sim. Nessa mesa nós tínhamos, vamos numerar. Número 1. Número 1, nós tínhamos os pratos. Não, é pratos? Vamos ler. Vamos ver se é isso aí. É isso, colheres. Vamos aí ler comigo. Colheres. Segundo. Vamos lá. Ajuda aí. Cobertas. Tigelas. Tigelas e pratos agora, certo? Tá ok. Vamos colocar aí. Pratos. Não vai alterar não. Pratos. Tá ok? E aí nós temos as argolas, que eu vou colocar as argolas aqui por último. Tá ok? Argolas. Fogão lá era a lenha. Fogão a lenha. Ok? Então, 5 dedos tinha a dimensão. Faz assim, 5 dedos. Agora alguém abra a Bíblia para mim aí, Efésios capítulo 4, versículo 11. Oh, glória. Já pegou. Glória a Deus. Pode ler, mestre? Pode? E ele designou alguns para... Segura, apóstolos. Vamos colocar aqui, 1. Ele mesmo que deu, mestre? Apóstolos. Se ele deu, eu não posso questionar, né? Outros para profetas. Profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores e mestres. Profetas, calma aí, profetas, evangelistas, calma aí, evangelistas, pastores, só abreviar aqui, pastores e mestres, tá? Pastores e mestres. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ministérios. 5 ministérios, amém? Quem seria quem aqui nessa ordem? E aí? Quem seria quem aí? Mestre, quero acreditar que pastores seriam, acho que junto com os pratos ou colheres. Ó, preste atenção comigo. Os 5 ministérios, o principal é o apóstolo. Porque o apóstolo lança o fundamento. O apóstolo lança o fundamento. Pastores e mestres e doutores constroem sobre esse fundamento. O evangelista vai trazer almas para dentro dessa construção que está sobre o fundamento do apóstolo. E aí dentro desse fundamento, essas almas que vêm, aí tem os trabalhadores, que é diáconos, diaconisa, presbíteros, né? Que vão trabalhar dentro já da obra feita. Então, quem lança o fundamento? O apóstolo. Quem constrói em cima dele? São os pastores, os mestres, né? E os evangelistas não, e os profetas. E quem o evangelista traz? O evangelista traz, depois que a obra está construída. Porque ele vai trazer para onde? Né? Então, dentro dessa lógica, eu sei que um vai embaixo, o outro vem em cima. Então tá bom, pode ser o prato, não tem problema. Prato, então vou colocar aqui o prato. Então quem seria a tigela? Quem seria a tigela? Que na verdade, irmãos, o profeta é a cobertura. Cobertas. Porque não podemos esquecer, aqui Deus está dando a ordem para construir. No capítulo 37, eles vão começar a fazer. E aí essa palavra coberta vai ser trocada por taça. Viu? Essa palavra coberta será trocada por taça. E o que vai na taça?
o vinho. E nós lembramos que taça na Bíblia, biblicamente, representa a ira, juízo, justiça. Quem é que traz o juízo, a justiça na igreja? Deus. Não, irmão. O profeta. O profeta. Quem é que leva? Vigia, se corrige, muda o seu caminho. Porque quem é? Não é o profeta? Porque senão virá. Então, o profeta, ele é a cobertura espiritual como a taça, tá? Então, o profeta, ele é as cobertas, ou a taça aqui, que seria a taça, né? Seria a taça aqui. As cobertas. Vamos lá, me ajuda aí, irmãos. Vocês têm que me ajudar aí. Não. Quem é a tigela? A tigela é os mestres, doutores. Tá? Por que a tigela é os mestres e os doutores? Porque é eles que trazem o conteúdo. É eles que trazem o alimento. Viu? Pastor Alex Tigela. Depois eu te pego lá fora, viu? Depois eu te pego lá fora. E as colheres? Quem são as colheres? O evangelista. Porque quem está lá fora precisa comer. E qual é a função da colher? Levar a comida até a... Ai, aí o problema é esse. Tem evangelista que não quer levar a comida. Primeiro, tem evangelista que nem a comida tem para levar. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Então agora faltou quem? Os pastores. Por que os pastores é argola? Porque é ele que carrega tudo isso nas costas, sozinho. Viu? É ele quem carrega tudo isso. E o que vai em cima da mesa? Não está os pães? Sim ou não? Então prestem atenção numa coisa. Quem fazia os pães... Eu quero ir ainda para o candelabro, irmãos. Só. Quem fazia os pães? Os sacerdotes faziam os pães. Arão e seus filhos faziam os pães. Esses pães eram colocados sobre a mesa em 2 fileiras de 6. Porque cada pão representava uma tribo de Israel. Esse pão tinha uma finalidade. Era mostrar que Deus era o sustento de cada uma tribo. E esse pão só podia ser trocado a cada sábado. Então, todo sábado, no final do dia, eles tinham que levar pão quentinho, tirar esse pão que estava aqui, e os sacerdotes comeriam esse pão e colocariam pão novos, os pães novos, sobre a mesa. Aí você deve estar pensando, como é que se come um pão? Primeiro, o pão não tem fermento. Como é que se come um pão de 6 dias? Hã? Como se come o pão de 6 dias? Você não pode esquecer que essa mesa, né, é a mesa chamada mesa da comunhão, mesa da presença, os pães da presença. E tudo que está na presença de Deus não deteriora. Tudo que está na presença de Deus continua melhor do que quando entrou. A vara de Arão, a vara de amendoeira que Arão tinha, ela entrou dentro da arca seca. Quando ela saiu, saiu com flores, com folhas e frutos. Então não pense você que o sacerdote ia se matar para comer um pão duro e quebrar os dentes, não. Porque o pão estava diante da presença de quem? Então Deus está falando, enquanto estiver na minha presença tem vida. Enquanto estiver na minha presença tem vigor, tem gosto, tem sabor, tem saúde. Ai, vocês estão devagar. Deixa eu beber uma água que vocês estão devagar, irmão. Vocês estão devagar, irmão.
Aí tem crente que fica assim, mas eu tô tão feio. Fica na presença de Deus, você vai ver se não vai ficar bonito? Não é? Então, esses pães tinham um propósito. Esses pães tinham um propósito. Qual é esse propósito? Mostrar que nenhuma das tribos passou necessidade enquanto estava no deserto. Porque Deus era o sustento deles todos os dias. E quando chegava no sexto dia, que era no sábado, né? Ia entrar o sábado, vocês não vão colher, que eu não vou mandar pão. Vocês vão comer o que vocês guardaram de sexta para o sábado. Então vocês vão colher e vão guardar uma quantidade para o sábado, que eu não vou mandar o pão. Por que não vai mandar o pão? Porque não era dia de mandar pão, era dia de trocar o pão. Dia de trocar o pão, entendeu? Como essa mesa ela tinha uma bordadura com a altura de um palmo de uma mão, olha isso aqui. Moça, se você não pegar isso aqui, irmão, isso aqui é muito de Deus, isso aqui é uma revelação tremenda. Tá vendo isso aqui, irmãos? Isso aqui, ó. Não tem essa bordadura? Você consegue ver aqui o fundo dela, daí onde você está? Não. Isso é porque ela deve ter aqui uns 2 milímetros, né? Imagine ela nessa altura aqui, um palmo. Amém? Olha só, presta atenção nisso aqui, que se você perder essa aqui, eu não vou repetir. Isso quer dizer que o pão estava aqui dentro, o pão não saía para lá, não saía para cá, nem saía para cá, nem saía para cá. Qual era a única forma do pão sair da mesa? Irmão. O pão só sai. Oh glória, o pão só sai se for acendido, se for erguido, se for levantado. Jesus disse assim, ó: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu. Se ele desceu, é a mesma trajetória. O pão só pode entrar na mesa. O pão só pode vir para a mesa de cima. E o pão só pode sair da mesa de baixo. Irmão. Isso quer dizer que o pão que está na mesa já está servido e veio da onde? E se você não aceitar, estava assim, sempre esteve aí. Aí nós vamos entender uma coisa. Nós vamos entender uma coisa. Vamos compreender um texto aí? Vamos compreender um texto? João capítulo 15. Deixa eu ver se é isso aí. Deixa eu ver se... Não, João não. Lucas 10. Primeiro, Lucas 10. Lucas 10, 38. Vamos compreender um texto? Que a gente gosta de sentar o pau, né? Na tadinha da Marta. Mas eu vou ajudar hoje a sentar o pau nela também. Ó. 38, vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome Marta, presta atenção, quem foi que recebeu Jesus? Marta, não foi nem Maria. Não foi nem Maria, tá? Uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ela tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Ponto. Pergunta. Qual é essa única coisa que é necessária? Hã? Vocês não pegam nada, irmãos. Olha só, nós abrimos o estudo falando assim, se eu fosse pregar, qual seria o tema da mensagem? Isso. Ainda bem que está gravado, hein? Eu disse, o pão já está na mesa, o pão já está servido. Então, qual era a única coisa que era necessária? Era a mesa estar preparada. Então, quando Jesus entrou na casa e ele se sentou, o pão já está na mesa, irmão. Ele se sentou, o pão já está na mesa, não preciso fazer mais nada, o pão já está. Mas Marta queria fazer mais alguma coisa. Aí ele disse, não é necessário mais nada, o pão já está na mesa. O pão já está na mesa. Aí nós vamos ver dois tipos de obreiro. O obreiro Marta e o obreiro Maria. Os dois são bons. A diferença é que o obreiro Marta, ele quer servir sem sentar para aprender. E o obreiro Maria, ele aprende para depois. Quem é que está nos pés da mesa? E o que está aqui na mesa aqui? Quem é? Não, nos pés. Nos pés. Não são as argolas, gente? As argolas. Maria falou, eu quero ser argola. Me ensina aí, como é que eu faço para carregar isso aí? Me ensina. Porque se eu simplesmente pegar aqui, duas pessoas aqui, um exemplo. Vou pegar aqui, duas pessoas, vou pegar o Guilherme, vou pegar o Guilherme e vou pegar o Guilherme e o irmão Roberto. E vou falar para eles assim, ó, eu tô com um piano aqui fora e eu preciso que vocês coloquem o piano no quarto aqui em cima. Aí é que está. Eu só mandei vocês colocarem, mas não ensinei como colocar. O outro pode vir e falar assim, deixa que eu faço. Vai lá e cata aí. Quebrou o piano, arranhou o piano, riscou o piano. Porque não sentou para falar, tudo bem, eu faço, mas me ensina como fazer isso daí. Maria diz, quando Jesus, ela não convidou Jesus, ela não recepcionou Jesus, mas quando Jesus entrou, ela falou, já que você veio, eu quero aprender. Não pedi, já que você veio, quero aprender. Agora, quem convidou, imagine, irmão, isso aqui, a irmã de Leusa me convida lá para ir tomar um, eu estou profetizando. A irmã de Leusa me convida juntamente com a minha esposa para ir tomar um chá na casa dela. Aí eu chego na casa dela, junto com a minha esposa, ela fala, senta aí. Aí ela vai lá, vai lavar roupa, vai lavar louça, e fica aí minha esposa lá olhando. Foi o que Marta fez. Ô Jesus, tudo bem, beleza? Entrando aqui na minha casa, Jesus entrou e falou, se vira, fica aí. Eu quero trabalhar, eu quero mostrar que eu trabalho, que eu sei fazer. Você tem o desejo de fazer, mas se fizer errado, o desejo não valeu nada. Então o mais importante é aprender para depois fazer. E não fazer para depois ouvir. Foi errado. Ó, dois obreiros aí. E os dois são bons. Porque um tem o desejo de fazer. O outro quer aprender para depois fazer. O problema é que o que tem desejo nem sempre quer sentar para aprender. Esse é um dos defeitos, né? E quando Jesus sentou na mesa, o pão já está na mesa. O fariseu convidou Jesus para vir na casa dele. Vou fazer um banquete. Mas o principal ainda não estava na mesa. Podia ter peru, podia ter chester, podia ter cabrito, cordeiro, vinho, podia ter azeite. Mas o principal ainda não estava na mesa. O principal ia chegar. Aleluia. É o pão vivo que desceu do céu. E esse tipo de pão eu não consigo pôr no horizontal. Esse tipo de pão só vem na mesa no vertical. E aí o problema, olha aqui,
a distância aqui da coroa, da borda, era de palmo de uma mão. Os 5 ministérios. Os 5 ministérios estão incumbidos de levar esse pão para os outros se alimentarem. E o pão só vem do... Agora o problema é que os pregadores de hoje... Não leva mais pão, estão levando traquinas, estão levando miojo, estão levando tortuguita, estão levando biscoitinho de maisena, mas não estão levando o pão verdadeiro que desceu do céu. Oh, aleluia. Jesus, ele não é o pão vivo que desceu do céu? No capítulo 14 de Mateus e no capítulo 15, se não me falha a memória, Jesus vai multiplicar o pão 2 vezes. Jesus multiplicou o pão para os discípulos? Jesus multiplicou o pão para os discípulos? Para quem que ele multiplicou o pão? Mas hoje só querem levar pão para crente. Olha só, Deus fez um caminho para Jesus vir buscar quem estava para sentar na mesa e comer o pão que veio do céu. O povo lá fora está passando fome, mas eu só quero dar pão para quem está aqui dentro. E com isso o reino não cresce. Os congressos mirabolantes de hoje, os eventos, aí você olha, o pregador veio, quebrou tudo, o fogo desceu, o canabro, o Hemifly, e o helicóptero, né? O helicóptero lá, a labareda de fogo, veio tudo. Aí você fala assim, quantas almas aceitaram Jesus? Só tinha crente. Só tinha crente. O crente tem que comer o pão depois do 6º dia. Porque no primeiro, no segundo, no terceiro, no 4º, no 5º dia, o pão era referente a quem estava? O sacerdote aqui só comia no sábado. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que um culto como esse aqui, não é porque hoje é sábado, não. É que o crente, ele tem um dia específico para ele se alimentar. É no culto de doutrina, no culto de ensinamento. As campanhas, faça campanha para ganhar alma, faça evento para ganhar alma, porque o crente já está salvo. Mas quem está lá fora, com fome, passando fome, necessidade, porque o Pai do céu, Deus aqui no céu, o Pai do céu, aqui, Ele deu pão na mesa. Mas Satanás aqui, Satanás aqui, ele está dando pedra, escorpião, serpente, para quem está lá. E você tem o pão aqui para alimentar quem está lá fora, e você não tem coragem de sair para levar o pão para eles, deixando Satanás matar cada um deles, comendo pedra, comendo serpente, escorpião. Mas o Pai está dando pão, o Pai dá ovo, o Pai dá peixe. Oh, meu Deus. Lança o teu pão sobre as águas aí. As águas estão falando do mundo, um mundão aí. Lança o teu pão. Aí ele pega o pão hoje aqui e leva para... Eu sei que vocês ficaram até tenso agora, irmãos. Vocês tinham que ver a cara de vocês. Se eu pudesse virar a câmera assim, vocês tinham que ver a cara de vocês agora aí. Mas isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. As igrejas de hoje, você pode ir em qualquer uma delas, lotada nas convenções. Aí você olha, quantos não crentes tem lá? Isso é o evangelho egoísta. Josué um dia disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente usa esse texto como tema de congresso. Mas não sabemos por que Josué disse isso. Josué foi egoísta. Josué não aguentou mais a rebeldia do povo e disse assim, quero saber mais de vocês não, quero saber que eu e minha casa vai servir ao Senhor. Vocês que
se lasque. Era isso que Josué estava dizendo. E os crentes hoje estão falando, eu quero saber de eu ir para a igreja. O restante lá que se dane. Eu vou para a igreja. Eu vou ser alimentar, mas nós somos chamados para levar os pães aos 5 ministérios. Um faz o alicerce, o outro prepara o alimento, o outro manda o alimento e o outro pega na colher e leva na boca. É o evangelista, pega o alimento, pega o pão, põe na colher e leva. Tô aqui, ó, você está precisando, vai lá, levar lá fora. Vai levar o alimento. Vamos sair da mesa, irmão, porque se eu ficar aqui, vocês estão ficando tensos. É a mesa da exortação. A respeito dos mestres, a tigela ela tem pela obrigação de levar sempre a comida quente. Por isso que já em cima Que isso? sempre a comida quente. Mas tem tantos mestres aí levando comida fria porque ele passa em todo lugar pregando a mesma palavra. A mesma mensagem. Não, e olha só. Isso que o pastor está falando é muito sério, irmão. Moisés quando subiu lá no monte, o texto diz que a palavra ela veio em fogo. Em fogo para Moisés. A palavra veio em fogo. O que quer dizer em fogo? É que o pão vem de cima. E o pão não vem frio, não vem duro, não vem passado, não vem bolorado. O pão ele vem quente, assadinho na hora. A diferença é que quando Moisés pegou o pão quentinho, irmão, lá do céu, desceu. Você sabe por que Moisés quebrou as tábuas da lei? Que quando ele desceu e viu o povo lá no pecado, no carnaval total, e ele pegou e jogou as tábuas e quebrou? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não pode voltar vazia. Quando ele desceu e viu que não tinha um coração disposto para a palavra entrar, então ele quebrou. Porque senão a palavra teria que voltar para Deus vazia. Então ele quebrou as tábuas. A palavra veio quentinha e não tinha um coração aberto. Tem coração aberto para receber aí a palavra? Pergunta, mestre. Eu creio. Em relação à mesa, no quarto, vou pegar o exemplo do quarto de Eliseu. Eu não sei, não tenho domínio de informação se todo quarto de judeu tem mesa, ou se era somente específico de Eliseu. A pergunta é, por que mesa no quarto? Então, na verdade, aí era só referente ao profeta. Ao profeta. Porque no quarto, a mesa no quarto do profeta, porque nem todo profeta, ele era casado. Então ele não tinha intimidade. A intimidade dele era na comunhão com Deus. Ele não tinha intimidade. Então quando Deus fala da mesa na sala, ele está falando da comunhão, porque tem um quarto que ele quer ter intimidade, né? Mas o profeta em si, a maioria dos profetas não eram casados, né? Então ele não tinha essa questão de intimidade. A intimidade dele era na comunhão com Deus, era na própria mesa. Tanto porque é muito raro você ver na Bíblia um profeta que se assentou na mesa com alguém. É muito raro você ver um profeta que se... Primeiro porque o profeta era tido como inimigo do povo. Porque na realidade o profeta, irmãos, ele é a tristeza do coração de Deus. Ele é a tristeza do coração de Deus. Você pode ler, eu estava lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 2, quando Deus vai mandar Ezequiel ir, e Deus vai falar para ele, não se atente que o povo vai te xingar, vai te caluniar, vai te expor, né? Porque você vai pregar para esse povo miserável, pecador, desobediente, adúltero. Então Deus... E qual era a mensagem? Só mostra para eles que eles são pecadores. E como é que se mostra para alguém que ele é pecador? Mostrando o pecado dele. Aí esse é o problema. Ninguém quer ouvir assim. Você está errado. Se você falar para alguém hoje, você está errado, precisa mudar, acabou, ele perdeu a amizade com você. Por isso que o profeta, a mesa da comunhão era a mesa da intimidade com o pai. Era a única coisa que o profeta tinha, porque ele não tinha amigos. O profeta não tinha amigos, né? E é muito interessante ali de Ezequiel, porque
quando Ezequiel vai ter a visão, ele fala que ele vê um tornado, né, um vento forte. Então toda vez que você vê essa palavra vento, vento na Bíblia, quer dizer que o trono do céu desceu. O trono passou, o trono desceu. A gente fala, o Elias foi arrebatado num redemoinho, correto? Sim ou não? Sim. O carro de fogo separou Elias e Eliseu e um redemoinho levou Elias. Por que o redemoinho levou? Porque o trono desceu. Quando o trono desce, as 4 rodas do trono giram em velocidades absurdas, causando... Elias foi levado no trono. Viu? Essa vocês não sabiam, né? Essa vocês não sabiam, né? O vento das rodas fez um redemoinho e levou. Lá em Atos 2, de repente um vento veemente. Que vento? O trono está descendo para o Espírito Santo sair das rodas. Aí o trono desce. Quando o trono desce, o vento das rodas girando. Vocês lembram aí, né, irmão? Que o trono de Deus tem 4 rodas. A base do trono tem 4 rodas, onde os querubins estão em cima. Essas rodas é uma roda sobre roda. Pensa um ventilador. Esse aqui, ventilador, tem 8 pás. Pensa cada roda, roda sobre roda. Tem uma roda com 6 rodas dentro, girando na velocidade da luz. Então toda vez que você falar um vento, é porque o trono de Deus passou aqui. O trono passou aqui. Ó, é o vento, o trono passou. E se você vê nuvem, é porque o próprio Deus passou andando. Depois lê o livro de Naum. Diz que a nuvem é a poeira do pó dos pés de... Então se fez uma nuvem é porque Deus já passou por aqui, deixou a poeira. Tá bom. Vamos lá, ó. A mesa. Então na mesa tinha os pães, amém? Então essa mesa é a mesa de comunhão, irmãos. A mesa de comunhão. O judeu, aqui tinha um outro sentido também, tá? Que essa mesa, ela representa a ceia do Senhor. Existem várias formas de casamento na cultura judaica, tá? Já foi ensinado aqui várias formas dessas, né? A forma com que Abraão mandou buscar Rebeca para Isaac. E são várias formas, né, de casamento. Uma dessas formas, aí eu vou contrariar aqui alguns estudiosos, que diz que Israel é a esposa de Deus. Viu? Eu vou contrariar aí algumas. Não, irmãos, estou dizendo que são vários tipos de casamento judaico, vários tipos. E cada um tem o seu significado. É que quando nós lemos o livro de Ruth, nós vamos usar como tipologia o fulano e o Boaz. O Boaz quer casar com Ruth. Ele vai pedir para o fulano que ele tem o poder para resgatar Ruth. Porém, fulano, quando o Boaz diz para o fulano, ó, está lá em Ruth, capítulo 4, tá? Quando ele diz assim, porém, se você resgatar Noemi e as terras dela, você vai ter que se casar com Ruth. Então o fulano diz assim, então vai você, porque para mim não dá, porque eu já sou. Ali é uma tipologia de Deus e Jesus. Jesus pedindo para se casar com Ruth, que é a igreja, mas primeiro ele tem que pedir a permissão do fulano, que não revela o nome, porque representa Deus, que não revela o nome. Está escrito desse jeito lá na sua Bíblia. O fulano, tá? Que é o nome impronunciável para os judeus. Exatamente isso. Aí é uma tipologia. Porém, existe essa tipologia aqui, ó. Essa tipologia, aonde o filho, deixa eu colocar aqui, o Marlon, bonitão. Marlon se apaixonou por uma varoa. Olha aqui. O Marlon vai conversar com o pai dele. Ó, o Marlon vai conversar com o pai dele. Pai, me apaixonei por uma jovem ali da rua de trás. Ela é muito linda. Vamos lá conversar com os pais dela. Essa jovem tem
um pai e tem uma mãe. Tá? E tem uma mãe. Então, o pai do Marlon vai conversar com o pai da jovem. Quando conversa com o pai da jovem, ele fala, beleza, estou de acordo. Vamos fazer o casamento então, o desposamento. O pai da jovem acerta tudo. Então o pai do Marlon fala para o Marlon, vamos comprar uma garrafa de vinho. A melhor garrafa de vinho. Vamos levar uma taça. Uma taça. E eles marcam a reunião. Só que esta família tem uma irmã caçula. A irmã caçula. Quando eles se reúnem, o pai do Marlon trouxe o Marlon com a garrafa de vinho e a taça. Então ele coloca o vinho, dá na mão do Marlon, o Marlon abre a garrafa, põe o vinho na taça. E aí o pai do Marlon bebe na taça. Aí ele passa a taça para a mãe da jovem, ela bebe na taça. Passa a taça para o pai da jovem, ela bebe na taça. Passa para o Marlon vai e bebe na taça. Aí agora ele vai passar a taça para a jovem. Se a jovem pegar a taça na mão, presta atenção nisso aqui, se a jovem pegar a taça na mão e beber, ela está falando, eu te aceito como meu esposo. Oh, glória! O problema é que quando o Marlon deu a taça para essa jovem não quis beber na taça. Aí o Marlon ficou todo triste, né? Presta atenção aqui, irmãos. Ó. Profetizando aí, Marlon, profetizando. Vai. Aí, como é costume judaico a mais velha se casar primeiro, lembra de Jacó? Sim. Jacó queria casar com a novinha. O Labão falou, vai. Confia no Labão, ladrão. Quando chegou no dia do desposamento, quando ele tirou o véu, oxi, mas não é a que eu queria? Quando foi ver, oxi, quando olhou, a menina, a Léia com os olhos todo torto. A Bíblia diz que ela tinha os olhos tenros, né? Aí, os olhos assim, mas não foi essa que eu escolhi. Aí o Labão vai dizer assim, Jacó, aqui o costume é a mais velha casar primeiro. Então, olha, presta atenção aqui, ó, presta atenção. O Marlon bebeu na taça, o pai do Marlon bebeu na taça, ó a taça aqui, ó, né? O Marlon bebeu na taça, o pai do Marlon bebeu na taça, a mãe da jovem bebeu na taça, o pai da jovem bebeu na taça, mas a jovem não quis beber na taça. Aí o pai falou, puxa vida, só que a filha mais nova estava lá assim, não bebe não, não bebe não, não bebe não, porque se ela não beber, eu bebo na taça. Aí, vamos dar nome? Vamos dar nome? No lugar do Marlon, Jesus. No lugar do pai do Marlon, Deus. Os pais do Marlon, vamos colocar aqui como o mundo, o pecado, né? O mundo, o pecado. Da noiva, da jovem. E a filha mais velha, Israel. E a filha mais nova? É por isso que João diz assim, ele veio para o que era seu e os seus não bebeu da taça. Mas tinha a filha mais nova que estava assim, ó, se você não beber, eu bebo. Se você não beber, eu bebo. Se você não beber da taça, eu bebo. Aí quando a filha mais velha não quis beber da taça, a filha mais nova deu um pulo e falou, me dá a taça que eu bebo.
Eu te aceito como meu marido, eu te aceito como meu esposo. Oh, glória! E aí, toda vez que tem a ceia na igreja, que você vem, você está dizendo sim para o noivo. Ó, eu ainda te aceito. Eu ainda te aceito. Eu ainda te quero como meu marido, eu ainda te quero como meu esposo. Então, a filha mais velha agora vai ter que esperar um que vai trazer um vinho falso. Porque Jesus disse, eu sou a videira. Eu sou a videira. Se ele é a videira verdadeira, então tem uma falsa. A videira verdadeira produz o vinho e a falsa produz o vinho. Quando a noiva, que é a irmã mais nova, olha isso aqui, a irmã mais nova subir ao encontro do noivo e começar a ter a festa, vai surgir um pretendente para a irmã mais velha. E ele vai trazer uma garrafa de vinho com um rótulo falando, esse é o vinho que está, 50 anos sendo curado. Com um rótulo falso. Mas ele acabou de espremer um suco azul, suco de uva, misturado com uns negócios doidos lá. E vem na garrafa e a filha mais velha vai falar, esse é o que eu quero. Esse é o pretendente, vai beber no vinho, vai beber na taça da videira falsa. Mas a filha mais nova já vai estar na festa, já vai estar nas bodas, já vai estar comemorando com o verdadeiro esposo, com o verdadeiro marido, lá nas bodas do céu. É por isso que precisamos conhecer a cultura judaica, porque existem várias formas de interpretação. Não estou dizendo que Israel não seja a esposa de Deus, mas nessa interpretação aqui, olha só, nessa tipologia, o que acontece? Deus colocou na mesa para eles participarem da comunhão, mas eles rejeitaram. Aí Jesus, no dia da ceia, diz assim, aquele que não comer do pão e não beber do vinho não tem. Eles não comeram, nem beberam. Mas você tem que se alegrar, irmão, porque se eles não quiseram, nós queremos. Oh, glória! Oh, glória! Eles não quiseram, mas nós queremos. Irmãos, tem igreja. A Bíblia não fala de em quanto tempo nós temos que participar da ceia. A Bíblia não fala. Então, assim, não é errado você tomar ceia todo dia. Também não é errado você tomar ceia uma vez por ano. Não é errado. A Bíblia não diz. Né? Mas gostaria eu de tomar ceia todo dia. Para falar sim para Jesus todos os dias. Eu tomar ceia, participar da ceia e falar, eu digo sim. Você aceita o noivo? Sim. Você aceita o noivo? Sim. Você aceita o noivo? Sim. É sim, e sim, e sim, e sim, até o dia que ele vier buscar a sua noiva. Oh, aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Ó, o pão já está na mesa, ok? O pão já está na mesa. O problema é quem está servindo o pão. Porque Deus tem mandado o pão. Mas infelizmente, os 5 ministérios não estão servindo o pão que Deus está mandando. Estão servindo o quê, mestre? Seven Boys, né? Seven Boys, bisnaguinha. Pão sem casca. Pão sem casca. Lá em Fortaleza tem padaria que não vende pão. Vende bolo, tapioca, mas não vende pão. Tá igual. Essa daí é pior do que o restaurante que fecha na hora do almoço para os funcionários almoçar.
Essa é pior, irmãos. Mas é desse jeito, irmãos. O pão já está na mesa, já está servido. Mas nem todos querem comer pão. Porque esse pão, irmãos, esse pão que estava aqui, era um pão que não tinha fermento. Era um pão que não tinha levedura. Era um pão com ervas amargas. Então nem todo mundo queria comer. É claro que hoje nós não comemos mais a erva amarga. Porque toda a amargura Jesus já levou na cruz, irmão. Toda a amargura Ele já levou na cruz. Presta atenção que me fizeram uma pergunta e quase que assim, não ia ter resposta. Mas o Espírito Santo de Deus é tremendo, né? O Espírito Santo de Deus é tremendo. Que teve um aluno que me perguntou assim: pastor, me explica uma coisa. Se Jesus morreu na cruz e já levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades, por que que nós ficamos doentes e por que que nós passamos por problemas assim e temos essas coisas ainda? E aí, irmão? Se não é o Espírito Santo, tinha... Aí na hora o Espírito Santo lembrou que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 7, que o que resta agora para nós é carregar o resto do sofrimento de Cristo. Então, isso que nós estamos passando é o resto do que ele... Se isso que nós estamos passando, você está reclamando, é só o que sobrou? Imagine o que ele levou então. Meu Deus. Isso agora é leve e momentâneo. Só se isso que nós estamos passando, você não está aguentando, está chorando, então é só o resto. Imagine o tudo que ele levou. Como que não era? Então, quando você estiver passando sofrimento, estou passando por uma enfermidade, uma dor, lembra que dor maior ele já levou, ele deixou só o restinho, porque ele sabe que você é capaz de suportar, que você é capaz de vencer, você é capaz de passar por cima disso. Aí o rapaz coçou a cabeça e falou assim: isso aí só tem na sua Bíblia. Eu falei: tem na sua também, você tem que ler, leia aí que está lá. Então, irmãos, preste atenção, não tem mais tempo para nós falarmos do candeeiro, do castiçal, tá? Porque... Lembrando que se Paulo falou que ele levava um espinho na carne, muito pior foi Jesus que levou a coroa de espinho toda. Paulo só levou um espinho só na carne, e Jesus está falando assim: rapaz, minha graça te basta. Meu filho levou, foi logo uma coroa cheia de espinho. Foi uma coroa toda, ele deixou só um para você. E a gente está chorando aqui porque deu uma dor de barriga, porque deu uma enfermidade no pé, porque deu uma enfermidade no olho, porque... irmão, a graça de Deus já basta para nós. Só a graça dele já basta. Oh, glória. O mais ele já levou, ele deixou só o restinho, que ele falou assim: eu vou deixar porque eu sei que você pode suportar. Eu vou deixar porque eu sei que você aguenta. Então vou deixar só esse restinho aí. Então quando você passar por isso, dá graça, dá glória. Pai, eu te agradeço, porque isso só aqui que eu estou sofrendo é só o restinho. Eu não queria nem sofrer ele todo. Glória a Deus que é só o restinho que eu estou sofrendo. E Deus vai dar graça, amém? Nós vamos fechar aqui, porque eu nem vou entrar no castiçal. A ideia era falar de todos os três aqui, né? Porque se vocês prestarem atenção, a única peça do tabernáculo que fica isolada, solitária, é a arca. O altar de sacrifício, ele tem a companhia da bacia, a bacia tem a companhia do altar. A mesa tem a companhia do castiçal, tem a companhia do altar de incenso. E um tem a companhia do outro. Mas a arca fica sozinha. Por que será? Revela ou não revela? Dá um spoiler do sábado que vem.
Deus fez de propósito, deixou a arca sozinha, porque o lugar lá está reservado. Nada pode ocupar o espaço que ele deixou reservado para você, para mim, para nós. Nada. Ah, mas vamos colocar aqui feito de ouro? Não. Vamos colocar aqui feito de prata? Não. De bronze? Não. Então por que a arca vai ficar sozinha? Porque já tem um povo reservado para fazer companhia para a arca, para o esposo, para o noivo, que é Jesus Cristo. Oh, glória, aplauda o nome do Senhor Jesus.